Nós trataremos 7 mensagens, 7 sermões nesse texto, dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Quero lembrar os irmãos mais uma vez que é muito bom saber que Deus nos deu condições e possibilidades de usarmos um aparelho chamado telefone celular. Mas no culto, se você não usar para a Bíblia, por favor desligue, porque ele não é bem-vindo aqui. A menos que ele faça o seu propósito de não desvirtuar tua mente e mandar você para outro lugar, ok? Então, se você, perto de algum irmão, perceber que ele não está focado, dá um cutucãozinho nele e fala assim, ó, volta aqui, porque nós estamos aqui para cultuarmos a Deus e para louvá-lo, e nada pode nos impedir de fazer isso com muita diligência. Mateus capítulo 5, meus irmãos, lembrando que na semana passada nós trabalhamos do capítulo 1 ao capítulo 4, um sermão bem rápido, não é? Bem introdutório, para dizer de fato como agora esse Jesus, que traz uma nova proposta de reino, vai nos ajudar. Capítulo 1, vimos então toda a parte de genealogia, de onde veio esse Jesus, que é o Jesus prometido, não é? Depois trabalhamos aqui, quando esse Jesus chega na terra, ele já chega criando alguns problemas, podemos dizer assim, porque nós temos aí diferenças de pensamento a respeito dele. Então temos um lado Herodes, que agora se sente incomodado, porque alguém disse que está chegando o novo rei. Por outro lado, temos aqui uma indiferença dos judeus, dos religiosos, não é? E um terceiro grupo, que é o grupo dos magos do Oriente. Eles vêm então para cultuar a Deus, eles vêm para servir, né, ou para poder prestar culto a esse menino Jesus, né, que é prometido como rei, que viria. Logo depois então, por conta da fúria de Herodes, fúria desse rei, que não se aquieta com relação a essa questão de ter um concorrente, então os pais de Jesus o levam então para o Egito, e ele fica um tempo no Egito até que Herodes morra. Quando Herodes morre, ele volta então para Nazaré, e então, depois de ser batizado por João, passado pela tentação no deserto pelo diabo, ele começa seu ministério, convidando os discípulos para partilhar com ele desse novo ministério. Capítulo 4, 18 a 25 fala disso. Então, e o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que esse Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 4, é o Jesus prometido. Interessante também que em todos os momentos, até o capítulo 4 aqui, embora tenha outras vertentes também, o texto vai nos dizer que isso aconteceu por causa do cumprimento da profecia feita a alguém. Ou seja, não estamos diante de um Jesus ou de uma nova religião qualquer, mas estamos diante de um Jesus que é o próprio Deus encarnado, portanto o Filho de Deus, que veio então como cumprimento da profecia de que Jesus viria para de fato salvar ou resgatar a alma do ser humano que havia se perdido. Então esse Jesus, ele traz uma nova proposta, não como uma proposta judaica, não como uma proposta de religião, como os judeus estavam fazendo ali. Ele traz uma proposta muito mais de liberdade agora, liberdade em Cristo. Vocês irmãos vão se lembrar, em algum momento aqui, Jesus vai dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se costura um remendo, um pano novo num tecido velho, porque vai se romper. De qualquer modo, o que Jesus está querendo dizer é que o evangelho que ele traz, a proposta de religião que ele traz, é uma proposta completamente diferente, e ela não caberia dentro dos moldes, do padrão, do caráter da religião judaica, ou da maneira como eles faziam culto naquele momento, porque, na verdade, a maior preocupação deles era cumprir a lei, para que fossem salvos pela lei. E a gente sabe que a lei nunca veio para salvar, mas a justiça de Deus é quem salva o ser humano. Dito isto, temos que considerar então que a proposta que Jesus traz, você vai ver interessante no capítulo 4 da sua Bíblia aí, no verso 25, ele diz assim: e grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão. Ele começa o ministério e muita gente vem ver quem é esse Jesus. Vem lá da Galileia, de Decápolis, Jerusalém. O texto diz que até da Síria. Verso 24, assim sua fama espalhou-se por toda a Síria. Então agora Jesus é a bola da vez, vamos dizer assim. Todo mundo quer saber quem é Jesus, então se aproximam, se afluem para Jerusalém, ou para aquela região, no caso aqui Nazaré, para poder conhecer esse Jesus. Portanto, a primeira coisa que Jesus faz
é dizer o seguinte: vocês querem me seguir? Não pode ser de qualquer jeito. Querem me seguir? Tem um padrão para isso. Querem me seguir? Então tem que ter caráter. E não é o caráter da religião judaica, não é o caráter de Herodes, não é o caráter da filosofia grega, é o caráter de Jesus. Eu quero introduzir esse sermão, irmãos, antes de lermos o texto, com uma citação de John Stott, um dos nossos teólogos mais renomados, faleceu já há algum tempo atrás. Ele vai falar a respeito de um dos grandes filósofos chamado Friedrich Nietzsche. E na sua citação ele vai dizer o seguinte: provavelmente ninguém odiou mais a suavidade do monte, ou do Sermão do Monte, do que Friedrich Nietzsche. Embora sendo filho e neto de pastores luteranos, ele rejeitou o cristianismo quando estudante. O livro O Antichrist é a sua mais violenta polêmica, escrita em 1888, um ano antes de ficar louco. Nele, define como sendo bom tudo o que eleva o sentimento de poder, de força de vontade, o poder propriamente dito do homem, considerando mal tudo o que procede da fraqueza. Consequentemente, em resposta à sua própria pergunta, o que é mais prejudicial do que qualquer vício? Ele responde: simpatia ativa pelo que é mal construído e fraco, o cristianismo. Ele considera o cristianismo como uma religião de piedade e não uma religião de poder. Por isso, nada em nossa modernidade doentia é mais doentio do que a piedade cristã, diz Nietzsche. Ele despreza o conceito cristão de Deus, Deus como Deus dos doentes, Deus como sanguessuga, Deus como espírito, um conceito do qual tudo que é forte, corajoso, dominador, orgulhoso foi eliminado. Em todo o Novo Testamento só encontramos uma única figura solitária que é preciso respeitar. Ele afirma: é a figura de Pôncio Pilatos, o governador romano. Jesus, por outro lado, é desprezado como sendo Deus sobre a cruz, e o cristianismo como a maior das desgraças da humanidade. A razão de sua malevolência está clara: o ideal de Jesus elogiou a criancinha. Ele não deu apoio algum ao elogio do super-homem que Nietzsche faz. Por isso, este repudiou todo o sistema de valores de Jesus. Eu condeno o cristianismo, escreveu. A igreja cristã não deixou nada intacto na sua depravação. Transformou cada valor em um desvalor. Nietzsche, pelo contrário, convocou a uma reavaliação de todos os valores. Um dos maiores filósofos que já existiu, ele tinha na sua filosofia tudo contra Deus. Agora nós estamos diante de um texto, irmãos, Mateus capítulo 5, de Jesus, o Filho de Deus, o prometido, que é profetizado no Velho Testamento e traz toda essa carga de autoridade. Agora ele começa o texto no capítulo 5 dizendo o seguinte: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
caráter do crente precisa ser formado pelos princípios do reino trazido por Jesus, com promessas maravilhosas. O caráter do crente precisa ser formado pelos princípios do reino, que é trazido por Jesus, comparado com promessas maravilhosas. É isso que o texto vai nos mostrar, irmãos. Em todos os lugares que nós vamos, em todas as situações da nossa atuação, nós somos então movidos por um sistema. Como é que funciona na empresa A? E você trabalha numa empresa A, quando você sai e vai para outra, embora seja a mesma metodologia, o mesmo trabalho, a mesma coisa, o modus operandi, a maneira de ser daquela entidade, muda com relação à outra. Então, quando Jesus entra no cenário do mundo, ele entra no cenário do mundo verificando aqui os judeus e a religião judaica caminhando para uma direção, com a lei ali e tudo mais. Jesus traz uma proposta libertadora, traz uma proposta em onde não é a lei que liberta, é o Cristo crucificado que liberta. Então, para participar desse reino, ele precisa adquirir um caráter, não um caráter da religião judaica, não um caráter das propostas greco-romanas, de gregos e romanos, mas uma proposta que venha do alto, do coração de Deus, para o coração das pessoas, ele é moldado assim. Foge minha memória agora o nome do autor, mas ele escreve um livro dizendo que Deus nos chama como nós estamos, mas não deseja que nós continuemos assim. Então não importa como você esteja, a situação que você vive, as desgraças que você está vivendo na sua vida, todos os pecados, os vícios, as malignidades, ok, venha como você está. Até há um cantor cristão, um hino do cantor cristão que tem essa letra. Mas uma vez encontrando-se com Jesus, sendo alcançado por Ele, sua vida não pode ser mais a mesma. Tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Os princípios agora não serão estabelecidos pela cultura do mundo que nós vivemos, mas por uma cultura, por princípios que Deus trouxe em Cristo para o seu rei, ou para o seu reino. Por isso o texto então nos revela isso. Não é possível, irmãos, que nós continuemos vivendo o evangelho oco, um evangelho travestido de nuances da era mundana ou das características que esse mundo revela. Há um modo de ser crente, há um modo de ser servo, há um modo de ser súdito desse rei novo e desse reino novo que se instala em Cristo, de modo que eu e você precisamos considerar isso. Quem sou eu? Qual é a minha vida? Quem governa a minha vida? Como é o meu caráter? Caráter é o conjunto de tudo aquilo que faz do homem ser o que ele é. Aquele cara tem mau caráter, aquele tem bom caráter. Né? Então, o conjunto de coisas que forma aquela pessoa assim, é o que o texto está nos dizendo. Há um caráter, que é o caráter de Deus que vem nesse reino de Cristo, e que nós temos que abraçá-lo. Nosso caráter tem que ser desenvolvido, nosso caráter, a partir desses princípios que vêm da palavra de Deus para nós. O quanto você já conseguiu absorver desse caráter do reino para a sua vida? Não se engane, irmãos. Há muitos crentes que vivem uma teologia, podemos chamar assim, a teologia de Nietzsche. Parece que ele morreu na sua vida. Parece que ele não é tão forte como ele parece. Aliás, se ele é um caráter de fragilidade, então ele não serve para mim. Eu bato na mesa, xingo 3 palavrões, mostro quem eu sou e acabou a conversa. Isso não é um caráter de crente, não é um caráter do reino de Deus. Isso é o caráter do mundo, o caráter de uma cultura caída, de uma cultura que não se revela para Deus. Ok? Comigo? Usando seu celular para a Bíblia? Ok, vamos lá, para frente. Algumas coisas são importantes aqui, eu quero que você considere comigo. Quando você lê esse texto, irmãos, a impressão que se tem é que Jesus está então mostrando para nós algumas características de como aqueles que vão segui-lo a partir de agora precisam ter. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas têm a ver com o relacionamento com Deus. As 4 segundas, ou a segunda parte, que formam de 4 outras bem-aventuranças, tem a ver com um relacionamento mais social com os nossos amigos, vizinhos, familiares e pessoas, tá bom?
E aí que nós precisamos então entender e considerar como isso é importante para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro grupo aqui. Ele começa então dizendo no versículo 3, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como é a formação desse texto, irmãos? Ele vai dizer em todas as bem-aventuranças, por isso a palavra bem-aventurança, bem-aventurado significa feliz. Mais do que feliz, a expressão no grego é makarios. Makarios é mais do que feliz. É a felicidade, é a abundância de felicidade. Então, em todas essas características, são 8, Jesus começa dizendo então que bem-aventurado ou feliz é aquele que. E aí descreve então quem ele é, e automaticamente traz uma promessa. Todas as 8 características aqui feitas trazem para nós uma promessa de Deus para aqueles que as observam e as vivem. Então, a primeira questão importante é considerarmos isso. Por que é que Jesus começa dizendo que feliz é o pobre de espírito? Alguém já disse que, aquele moço ali é pobre, é pobre de espírito. É porque ele fala baixinho, porque ele não faz nada, porque ele não tem disposição para nada, ele não é ativo, ele é um pobre de espírito. Na verdade, não é bem essa ideia que Jesus está colocando aqui, quando ele vai dizer que feliz é o pobre de espírito. A ideia de pobre de espírito aqui é aquela pessoa que entende a sua completa e desgraçada condição espiritual. Ele sabe que ele é alguém que não teria nada para oferecer a Deus, ou para esse reino, para que ele pudesse fazer parte dele. É o próprio Deus em Cristo que dá a possibilidade de todos nós que estamos aqui e na face da terra, tenhamos ou sejamos alcançados por esta graça. Então, aqui ele começa pelo que é básico. Uma pessoa que não se vê precisada ou necessitada da graça de Cristo, ela tem um orgulho próprio, ela acha que ela pode vencer e ser salva pelo braço, ou por promessas, ou por sacrifícios, e nada dessas coisas podem salvar o homem e levá-lo para a eternidade, ou levá-lo a pertencer ao reino de Deus. O que faz isso acontecer é, de fato, eu reconheço a minha fragilidade, eu não tenho força alguma, eu não tenho nenhuma característica em mim que possa, por ela mesma, me levar para a eternidade. Então, eu estou perdido. Qualquer pessoa na face da terra, contando conosco, que já estamos, que já fomos salvos e redimidos por Cristo, reconhecemos essa miséria toda, então é a partir daí que os caminhos se abrem. Deus está dizendo que uma pessoa precisa entender que ela é completa e estritamente necessária, necessita da vida de Cristo nela. O pobre de espírito diz lá, eu sou completamente infeliz e desgraçado. Eu não tenho nenhuma força para chegar à eternidade. Não há nada em mim de bom que faça com que Deus olhe para mim e me dê lá uma garantia de eternidade. É por isso, irmãos, que Cristo teve que vir para a cruz e morrer nela, para que através da morte dele, eu e você pudéssemos ganhar de presente a salvação que nos é prometida em Tito capítulo 1, verso 2. De modo, irmãos, que quando Jesus começa, ele começa com o que é básico. Uma pessoa que não se reconhece necessitada da graça de Cristo, ela nunca verá o reino de Deus. E é isso que ele vai dizer. Bem-aventurado ou feliz os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Ou seja, essa realidade eterna, essa realidade espiritual, ela acontece na vida de uma pessoa que se vê carente e necessitada. Se você está com sede, mas não dá o braço para você que está com sede, todo mundo pode tomar água à sua volta e você vai morrer de sede. Há pessoas no mundo que são religiosos, que servem a uma série até dentro da própria igreja às vezes, é o leitor da Bíblia, é a pessoa que ora, mas que podem estar perdidos. Por quê? Se fortalecem em si mesmo, acha que as coisas que ele faz é capaz de levá-lo a uma vida como Deus quer. Mas o caráter da pessoa, na verdade, vamos ver daqui a pouco isso, ela é presenteada pelo próprio Deus. Não há nada em você, põe na sua cabeça, nada, que lhe dê garantia que você vai para o céu. Mas a confiança na morte de Jesus na cruz é que garante isso. É por isso que Paulo vai dizer, se confessarmos com os nossos lábios,
seremos salvos. Não, porque confessar contra tudo não confessa. Mas ele completa o texto em Romanos 10, 9, 10, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que ele ressuscitou dos mortos, você é salvo, é promessa dele. Mas se eu não entendo isso, se eu acho que a minha religiosidade, que a minha bondade, porque eu sou bom com todo mundo, me levam para a eternidade, ledo engano. Não é isso que Jesus está falando aqui? E depois em todo o processo do Sermão da Montanha, as características do reino de Deus são ditas por ele. E o que nós temos visto é igrejas e pessoas e gente criando uma religião que acha que vai chegar a Deus. Não vai. Desculpe a ser enfático, mas é dessa maneira que o texto se apresenta. Ele vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. A pergunta é, você se reconhece como pecador? Se reconhece como necessitado? Ou achamos que a nossa religião, que no tempo da nossa igreja, que a minha vida, que as coisas que eu faço me levam para o céu? Você não vai para o céu por causa disso. O que forma o seu caráter, e a primeira característica é essa, eu me reconheço como alguém que não tem força nenhuma, e eu preciso de Deus na minha vida. Primeira característica. E daí ele parte para uma segunda que é quase que uma relação com a primeira, porque ele diz, bem-aventurado o quê? Os que choram, pois serão consolados. E a pergunta é, qual é o tipo de choro que Jesus está dizendo? E logo depois, nas suas andanças ali com os discípulos, quando chega em Jerusalém, por exemplo, ele então chora diante da grande Jerusalém, vai dizer naquele momento, depois de chorar diante das portas de Jerusalém, ele vai dizer isso, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como faz a galinha com os seus pintainhos, e eu não consegui. E Jesus chorou. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, mas ele não chora simplesmente porque Lázaro morreu, porque ele pode ressuscitá-lo e o faz. O choro de Jesus tem a ver com a malignidade, com o aprisionamento do pecado no ser humano. Como que o homem pode se tornar um escravo do pecado? E essa escravidão do pecado arrasta o homem para longe de Deus, cega-lhes o entendimento, como Paulo vai dizer, torna-o prazeroso pelos pecados desse mundo, faz com que ele se esqueça da graça de Deus, se acha prazeroso nos pecados que o mundo oferece. E agora então, ele está dizendo que aquele que se entende frágil, se entende pecador, se entende necessitado da graça de Cristo, ele tem que chorar por causa dos seus pecados. Lamentar porque ainda vivendo nessa terra, ainda comete pecados. Não importa quais sejam eles, irmãos, aquele que a gente acha, esse pecadinho é um pecadinho, qualquer pecado incomoda a santidade de Deus. Se qualquer pecado incomoda a santidade de Deus, deveria incomodar o meu coração. Se eu de fato amo de verdade esse Deus, sou grato a Ele porque Ele salvou minha vida do inferno, eu deveria chorar por cada um dos meus pecados. Como você chora quando você faz um negócio que dá errado, você toma prejuízo financeiro, por uma coisa que não vale nada, comparado à glória de Cristo e o mundo. Nossa, perdi 5.000 reais e chora porque eu fui burro, não sei o quê. Não, quando não reconhece os seus pecados. Quando a gente continua vivendo nas nossas mazelas, nos nossos problemas, nos nossos vícios de pecado. Irmãos, Jesus vai dizer que é preciso que aquele que se vê como um pobre de espírito também lamente pelos seus pecados, mas lamente também pelos pecados dos outros. Devemos chorar pela nossa nação, irmãos, pela idolatria que arrasta a nossa nação, pela pornografia que arrasta a nossa nação, e não só pela pornografia ou pela idolatria, mas pela corrupção que insistem em manchar a imagem do povo brasileiro. Então chorar pelo nosso país, orar pelo nosso país, e mais do que fazer passeata para lá contra o governo, põe o joelho no chão e ora, e glorifica a Deus e serve. Porque muitas vezes, irmãos, somos um monte de oba-oba aí, com placas, saindo pelas ruas aí, que não dobrou o joelho quando saiu de casa e disse, Deus, estou indo para passeata, gritar fora Bolsonaro, ou quem quer que seja o político lá, sem ter orado antes. Deus, salva a minha nação, salva o meu povo, Senhor, o meu vizinho, o meu amigo.
e se mete nessas enrascadas todas por aí, como se achasse que isso substitui choro. Não substitui. Chore pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, pelos pecados da nossa nação. Chore pelos pecados da igreja, dos crentes que não se colocam numa postura de serem santos como Deus quer. É por isso que nós temos que chorar. E esses serão consolados pelo próprio Deus, diz a palavra aqui. Esses serão consolados. Às vezes, irmãos, nosso coração chora por algumas coisas. Por exemplo, aconteceu lá um embrumadinho, aquela monte de morte, a gente lamenta, a gente chora por isso, uma desgraça, e temos que chorar mesmo por isso. Mas há muitas coisas, irmãos, muito piores do que isso, que começam muito pequenos na nossa vida. Pequenos vícios começam na nossa vida, que vão nos afastando de Deus, criando uma cratera gigante na nossa frente, vai nos levar a maus caminhos, mesmo sendo crentes. E nós não choramos por ele. Não lamentamos porque estamos viciados e não conseguimos nos livrar dessas coisas. Escravo da religião, escravo de vícios, escravo de amizades erradas, escravo de um monte de problemas. E nós não choramos por isso. Mas Jesus vai dizer que o caráter do crente tem que ser trazido ou moldado por essas características. Você precisa entender que você só é salvo por causa de Cristo, você não vale nada. Você precisa entender que você precisa se lembrar todo dia e chorar todo dia por causa dos seus pecados. Todo dia por causa dos seus erros. Se lamentar todo dia por causa dessas crises que insistem em nos atrapalhar a nossa caminhada cristã. E é isso que está dizendo aqui. O terceiro aspecto, irmãos, que agora também tem a ver com Deus, com a relação com Ele, é no versículo 5, bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. E as pessoas confundem a humildade com pessoas que não têm recursos financeiros, nem culturais. Confunde humildade com aqueles que não sabem falar, seu português é ruim, né? Vamos ali, nos encontrar numa comunidade, eles são humildes. Quando a gente fala que eles são humildes, a gente está falando o quê? Não, fala que eles são pobres, que eles são analfabetos, que eles são frágeis, que eles estão numa marginalidade. Não fala que eles são humildes. Porque o humilde também tem a ver com a nossa condição diante de Deus. Como nós precisamos de que Deus trabalhe a nossa vida. O modo como de graça Ele nos alcançou. Então humildade significa se entregar para esse Jesus. Agradecer porque Ele me colocou no reino dEle sem que eu sequer merecesse. Quem de nós poderíamos entrar no reino de Deus se não fosse convidado por Ele, se não fosse chamado por Ele, se não fosse trazido por causa do seu amor? Mas algumas pessoas ainda insistem, irmãos, em achar que eu não preciso disso. Essa humildade tem a ver com... E alguns pensam que, especialmente no Velho Testamento, essa humildade tem a ver com pobreza. De fato, muitos textos do Velho Testamento vão nos levar o povo naquele momento em se preocupar sim com os pobres. E de fato, falaremos daqui a pouco um pouco mais sobre isso, é sim minha responsabilidade falar ou cuidar disso. Pensar nessa realidade, não só de me entender como aquele que tem necessidades espirituais, como chorar pelos meus pecados, mas também agradecer e me submeter a esse Deus, no reconhecimento de que você não precisa fazer nada para ser salvo por Cristo. Mas tu está louco? Como que é esse negócio aí? Não há mérito nenhum em você. Não há mérito nenhum em você. Você não pode pagar nada pela salvação em Cristo. Você só precisa reconhecer que você está desprovido de qualquer qualidade para ser convocado para o reino e dizer: Deus, então eu quero. E infelizmente, irmãos, muitas coisas têm tornado os crentes, ao invés de humildes, orgulhosos, egoístas, e não têm se colocado numa posição, então, de poder ser cuidado por Ele. Mas eu queria ver isso um pouco mais com uma diferença aqui,
Porque nós precisamos considerar essa expressão que ele usa aqui na minha tradução. Não sei, na sua deve estar manso, né? Eu acho que essa é a expressão que salienta melhor. O que é ser manso? E, infelizmente, essa que se chama mansidão para o mundo em que nós vivemos é o fraco. Então, a religião, como diz Nietzsche, é a religião dos fracos, dos frágeis. Daqueles que não têm nenhuma condição mais, então, vão para as igrejas. Como se nas igrejas não houvessem pessoas com condições das mais variadas em termos de cultura, capacidade intelectual e outras coisas mais. Mas aqui, ele vai dizer então que bem-aventurados são os humildes ou os mansos. Quando, eu estou aqui para lembrar desse nome faz tempo, não estou conseguindo lembrar, quando ele escreve o seu livro descrevendo o Sermão da Montanha, não vou lembrar o nome dele agora, ele vai dizer para a gente, dando uma citação, falando que essa mansidão que Jesus menciona aqui é tal qual a mansidão de um cavalo selvagem. O cavalo selvagem, quando ele é trazido lá onde ele vem, ele nunca deixa de ser selvagem. Ele é domesticado. Ele é quase que obrigado a tomar a característica de alguém que ele não era assim. Irmãos, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Não significa que nós sejamos fracos. Significa que nós nos sujeitamos a isso. Se um cavalo precisar, um cavalo selvagem, que foi domesticado, precisar pular ou saltar ou espernear, o que ele faz? Porque está dentro dele. Faz parte dele isso. Mas ele está sujeito a alguém. Essa ideia que Jesus está colocando aqui é a ideia de alguém que tem uma força gigante dentro dele. Mas ele não quer usar essa força toda. Ele se submete em humildade, então. E às vezes para a gente é isso, né? Eu bato na mesa, eu falo, eu grito, eu não levo desaforo para casa. Por quê? Porque às vezes você está deixando o animal selvagem sair, que a gente chama de carne, de velho homem. E isso não é uma expressão do caráter do reino que Deus trouxe. Quando você olha para Jesus, você vê ele discutindo com os fariseus, os saduceus, pelos 3 anos que ele passa aqui, e em apenas um momento, e as pessoas usam isso, né? Mas ele ficou nervoso e chacoalhou todo mundo lá, mas fez com mansidão. Como é possível isso? Não significa, irmãos, que nós vamos concordar com tudo que está no mundo acontecendo, não. E que haverão momentos que realmente teremos que ser firmes nas nossas posições dentro da igreja e fora dela também. Não somos capazes de parra da sociedade. O que nós somos é pessoas que entendem que é muito mais fácil, é muito melhor agirmos com mansidão. Quando olhamos as guerras, ou a luta do apartheid nos Estados Unidos, o grande Gandhi e outros mais, que venceram grandes batalhas com mansidão, com humildade. Não brigaram, não chutaram o pó da barraca, simplesmente agiram na paz. Alguns com passeatas assentados, e assim que eles venceram como deveriam vencer. Jesus, o homem que foi, com a autoridade que tinha, e você vai encontrar isso várias vezes, especialmente no livro de Marcos, ele vai dizer, e este homem falava como quem fala com autoridade. Não chutava o pau, não gritava, não fazia nada, ele simplesmente falava, e ele tinha autoridade por aquilo que ele era. É esse caráter que Deus está esperando em nós, esse princípio que Deus está esperando em nós, que no nosso caráter nós sejamos reconhecedores de quem nós somos, nós choremos pelos nossos pecados. Qualquer pecado que você tenha, não se alegre com ele, chore por ele. Seja manso. E mansidão não significa fraqueza, significa se sujeitar, dando 2 passos para trás, para dar 3 passos para frente depois, em reconhecimento disso. Terceiro aspecto, quarto aspecto, irmãos, que vai fechar essa questão do relacionamento com Deus, é que é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A saciedade de justiça que todos nós temos é muito grande, o desejo, né, de ser saciado é muito grande. Mas ele fala, é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Tenha fome e sede de justiça. A pergunta é, o que é essa fome e sede de justiça? Que justiça é essa? Se olharmos para o Velho Testamento, vamos encontrar a figura que nos diz que, Isaías nos diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Dentre todos os exemplos que podem ser dados, um deles é que a nossa justiça é como aquela
ferida que as pessoas têm na perna, que vai comendo toda a perna e passa aquela atadura, e quando ele tira aquela atadura, o que sobe é justiça. É a comparação que se é feita para podermos mostrar um pouquinho isso. Irmãos, ninguém é justo, nós não somos justos. Os nossos pecados nos atrapalham a nossa visão para entender que de fato é justiça. Nós somos orgulhosos, egoístas, não importa quem você seja. O que bate dentro de nós é isso. Temos que lutar contra isso, obviamente. E alguns vencem mais, outros vencem menos. Mas o texto diz lá que os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça ela tem 3 aspectos. É a justiça legal. Justificação em Cristo. Ele nos justificou em Cristo. Porque não podemos ser justificados por nada, nem por nós, nem por alguma coisa, mas Cristo na cruz justificou e disse, você que vai para o inferno não vai mais. É isso que ele está dizendo. Então, há uma justiça legal. Eu tenho que amar essa justiça, eu tenho que ter sede dessa justiça, da justificação. Ele me salvou em Cristo, justificou os meus pecados. Que bom isso. Segundo aspecto é a justiça moral, é de conduta. Como é que eu vivo a minha vida? Essa é a justiça. Como é que eu me comporto? Nós vamos ver depois, na sequência do Sermão da Montanha, irmãos, em alguns momentos, ele vai então usar essa expressão, o que foi dito, verso 27 do capítulo 5, ouviste o que foi dito, várias vezes ele vai expressar, ouviste o que foi dito, ou seja, o que é a justiça para os homens, o que é a justiça para a religião judaica, o que é a justiça para eles, e vai contrapor com o que é a justiça para Jesus, para aqueles que servem a Ele. Nós vamos ver isso nos próximos encontros. De modo que amar, ou ter fome e sede de justiça, significa se alegrar porque eu fui justificado por Cristo, mas também essa justiça moral, que eu luto para melhorar minha vida, eu luto para ser melhor, eu luto para tirar os pecados da minha vida, essa luta pela moralidade que Deus exige. Agora veja bem, moralidade não salva ninguém. Eu conheço pessoas de uma boa índole, que são moralmente melhores do que muitos crentes que eu conheço, mas que não são salvos por Cristo, porque não foram justificados, não se reconheceram pecadoras para serem salvos por Cristo, mas são moralmente melhores que muitos crentes. A moralidade não salva ninguém. Por isso que ele vai dizer que é preciso que haja a fome de sede pela justiça, justificação, a sede da justiça pela moralidade. E um terceiro aspecto, que é a sede da justiça social. Sim, irmãos, precisamos nos preocupar com o mundo que está à nossa volta, nos preocupar com as circunstâncias que nos envolvem, nos preocupar com os pobres, nos preocupar com a situação do país, com tudo isso. Precisamos. Como fazemos isso? Há muitas maneiras para fazermos isso. Comecei já dizendo agora há pouco, que a primeira delas é orar pelo nosso país. Orar pela situação das pessoas. Mas haverão situações em que pessoas estão ao meu lado que precisarão do meu dinheiro, do meu tempo. E fome e sede de justiça tem a ver com isso, em cuidar do outro, em tirar do meu para dar para ele. Porque eu reconheço que Deus me salvou num plano espiritual, me deixou aqui agora para viver numa relação com Ele, mas também com as pessoas. Cuidando de mim mesmo com moralidade, mas cuidando do outro também com suas necessidades. Por isso João vai dizer na sua primeira carta que o nosso amor tem que ser prático. Vendo o irmão sentado ao seu lado cultuando e ele mostrar os problemas, diga a ele, Deus te abençoe e vai embora, isso não é amor, porque não é prático. O amor prático supra a necessidade do outro. Você já pensou, irmãos, de repente uma pessoa com uma necessidade muito grande, que você tem um recurso para abençoá-la, e uma viagem para fazer, teria coragem de parar sua viagem para abençoar alguém? Você viaja todo ano, todo dia, faz um monte de coisa, cada carnaval, cada feriado que tem, você viaja, passeia, não sei o quê, mas será que teria, não, nesse momento eu vou parar, eu vou deixar a minha viagem aqui, vou pegar esse recurso e vou abençoar alguém? Isso é uma questão de sede e fome por justiça. É muito fácil brigar com o governo, xingar o governo, falar um monte de coisa com o governo, quando eu não participo do processo, dos que estão perto de mim, sou tão injusto quanto ele. Quando eu vou lá no meu trabalho e pego um clipe e ponho um documento que é pessoal e levo o clipe embora da empresa, é injustiça, é corrupção, é pecado, mas você não chama isso de pecado. Quando passa no sinal de trânsito no vermelho, quando faz uma série de situações aí, a gente sempre acha que essas coisas não são erradas. E aí,
o governo não presta. Não importa qual seja a linha que esteja lá em cima, hoje ou amanhã ou vai estar, não importa. Nós achamos sempre que todos eles estão errados. Nosso sistema é ruim, é verdade, mas nosso sistema está ruim, está um monte de coisa ruim. Mas resolve o quê? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que começar com a minha casa, com o meu coração, com a minha vida. Ele vai dizer, então, que o crente, ele absorve os princípios do reino. Ele não se contamina com os princípios dessa humanidade caída e decaída que aí está. Então ele vai dizer que fome e sede de justiça traz saciedade do próprio Deus. É Ele mesmo quem vai saciar a nossa sede. Entendeu? Valeu, obrigado. Irmãos, vamos caminhar um pouco mais aqui. Então, essas são algumas características que fazem parte do reino, que estão diretamente ligadas à sua relação com Deus. Mas agora, ele traz dizendo o seguinte, agora essa relação pessoal com Deus precisa contaminar, uma boa palavra, precisa influenciar aqueles que estão à sua volta. Então ele começa então agora no versículo 7, dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? É compaixão pelo necessitado. Necessitado fisicamente, necessitado emocionalmente e necessitado espiritualmente. Então precisamos ter misericórdia. E aí a expressão, alguém dividiu isso como sendo misericórdia, primeira parte, miser, compaixão, ou se preocupar com o outro, e cardia, que é coração, então, entrar no coração do outro. Se isso é verdade, então, ou compaixão, ou vestir os sapatos do outro, é o que Jesus está dizendo. Você é crente, precisa ter misericórdia das pessoas. É bom e prudente que digamos que misericórdia não afasta a disciplina. Misericórdia não afasta a confrontação. Misericórdia não afasta cuidar do erro. Misericórdia significa entender que há um problema e caminhar com a pessoa o tempo que for necessário. Então nós precisamos considerar isso. E muitas vezes, irmãos, não temos nem misericórdia dos nossos filhos, nem misericórdia da esposa e do marido, nem misericórdia do vizinho, do amigo, do patrão. A gente faz orações, às vezes, das mais esquisitas, né? Com relação a essa questão de misericórdia. A gente não entra nos sapatos do outro, né? Por diversas vezes a gente ouve, nossa, esses patrões de garça, eles são mesmo egoístas e orgulhosos, mandam todo mundo embora. Mas se esquecem, o cara que está em cima tem uma despesa gigantesca com um monte de gente. E a misericórdia dele de manter você no emprego, não paga seu salário depois. E falta a nossa visão de compreender isso. Então precisamos buscar a quem pode fazer alguma coisa, que é pedir a Deus que faça então uma condição maior, para que eles, em sendo melhorados financeiramente, melhore também aqueles que estão abaixo deles. Então misericórdia tem a ver, irmãos, com compaixão, um coração compassivo, um coração que dá o que tem para abençoar o outro, um coração que entra e tenta entender a realidade do outro e cuida dele. É assim que ele vai dizer que é preciso que aconteça. Limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. A minha relação com Deus, os 4 bem-aventuranças, me leva agora a me comprometer com os outros, sendo misericordiosos com Ele e limpos de coração. Alguém disse que os nossos olhos refletem o nosso coração. E algumas vezes o que está no nosso coração se mostra pelos olhos. E há pessoas que tudo que elas veem e que elas olham, transformam em coisas ruins. Faz um programa maravilhoso, as irmãs fazem um programa maravilhoso com as crianças aqui na igreja, não sei o quê, e aí o olho grande, o olho que não tem essa percepção, vai sempre dizendo, tá vendo? Mas não faltou isso, faltou aquilo, não fez assim, podia ter feito aquilo lá. Sempre a gente vai encontrar algumas situações desta maneira aí. Aqueles que não são limpos de coração. Eles sempre encontrarão algo para falar do outro. Tudo que ele consegue enxergar são as coisas ruins que os outros fazem. Não consegue olhar para a pessoa e ver a sua necessidade. Ou ver por que é que ele está na situação em que está. Limpo de coração significa que eu vou me colocar numa posição
em saber que se o meu coração não consegue olhar para o outro, vendo a sua necessidade, como está o meu coração? Alguém diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Muitas vezes o nosso coração não está limpo. Por isso, tudo que a gente faz, tudo que a gente só consegue condenar, consegue criticar, e às vezes consegue criticar e condenar sem trazer nada de solução, nada de ajuda. Eu não falo apenas no corpo da igreja, eu falo em qualquer lugar, no trabalho, na sua casa, com a sua família, em outros lugares. São pessoas que têm o coração sempre amargurado, sempre encardido com alguma coisa. O coração dele não está limpo, emocionalmente está cheio de problemas, e não consegue olhar para as coisas de um modo mais claro, ver a beleza do que pode haver em alguma situação prática ou não, mas só vê aquilo que não presta. Então Jesus está dizendo, gente, para ser crente no reino de Deus, precisa ter o coração limpo. Para de reclamar, de xingar, de falar, de olhar só o que não presta. Tente encontrar nas pessoas algo que seja bom, digno de elogio. Falaremos disso aqui mais para frente, não hoje, mas em algum momento. Então, bem-aventurado aquele que são limpos de coração. 2 ideias mais, irmãos. Versículo 8, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E como é interessante isso, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, os filhos de Deus, eles são pacificadores. Eles não são aqueles que promovem guerras, que promovem dissensões, que promovem situações. E é bom que se diga então, irmãos, que Hebreus vai dizer que se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Mas nem sempre isso será possível. Talvez você vá então, e se coloque à disposição e queira paz, mas o outro não quer paz. E aí, as coisas começam a ficar complicadas. Mas a ideia do texto aqui é de que Deus chamou você para ser pacificador, para pacificar as situações. Então percebe-se alguém em contenda com o outro, perto para pacificar, mas também pacificar-se por causa do outro. E quase que podemos perceber isso em algumas situações, em que isso não é possível. Vou dar um exemplo para você, Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pegar contra ti, vai lá e conversa com ele. Se ele se arrepender, morreu, acabou o problema, fecha, bola para frente. Se ele não se arrepender, chama 2 irmãos, até o processo final. Ou seja, se no primeiro processo, no início do processo, houver arrependimento, acabou. Morreu o assunto, bola para frente, passa. Mas no processo não houver, no final haverá o quê? Guerra. Então o que ele está dizendo é que pacificador significa trazer paz. E aí o exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo. Porque ele vai dizer que ele estava vindo em Efésios e Filipenses também, trazendo a paz. Mas ele vai dizer que enquanto ele trazia a paz, os evangelhos vão narrar isso para a gente, que também traria contenda de pais contra filhos, de mãe contra pai. Por quê? Por causa exatamente do entendimento o que é o reino de Deus e o que é o evangelho. Então o evangelho, conquanto traga paz, produz guerra também. Porque nem todos quererão participar dessa paz. E aí vira guerra. Mas se depender de nós, ou de vós, tendes paz com todos os homens. Trabalhem pela paz. Cristo é a paz. Ele é o principal pacificador. E ele nos chama então para que nós encaremos, ou tragamos para o nosso coração, esses princípios que formam o nosso caráter, ou o caráter do reino que ele está trazendo. Então, irmãos, a ideia de misericórdia, ter um coração limpo em relação ao outro, ser pacificador, nem sempre é uma coisa boa. Porque ele vai dizer no último texto aqui, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E muitas vezes praticar justiça trará também perseguição. E quando você olha a narrativa do Velho Testamento, do Novo Testamento, especialmente capítulo 11 de Hebreus, nós já vimos aqui alguns dias atrás, vamos ser perseguidos por causa da justiça. Na igreja você ouve às vezes, você quer ser santinho demais. É claro que eu quero ser santo demais, o máximo que eu puder ser.
E aí Jesus vai dizer assim, todos aqueles que querem me seguir serão perseguidos. Porque se o mestre está sendo seguido, os discípulos também serão. Eu não estou prometendo a vocês que vai ser mar de rosa. Não. Numa linguagem mais popular, é sangue, suor e lágrimas. Ou seja, a proposta de Jesus tanto é verdade que a descrição do Evangelho com relação a Jesus é isso. Ele chega no momento, então, que eu não conto agora, ele já provou que ele tem autoridade. Do capítulo 8 para frente, o que ele faz, em Marcos, por exemplo, ele vai dizer o quê? Eu vou indo para Jerusalém e vou ser morto lá, irmão. E o pau vai quebrar lá e vão me bofetear e eu vou ser crucificado, vou ser morto. Terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele anda um pouquinho mais, capítulo 9, ele repete a mesma coisa. Capítulo 10, ele repete a mesma coisa. Gente, não estou enganando ninguém não, estou indo para a cruz, hein? Vem comigo quem quer. Por quê? Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é para gente corajosa. Evangelho é para quem ama Jesus. Evangelho é para quem tem coragem de dizer, eu não presto porque Ele presta. Evangelho é para reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida. Você não consegue caminhar e ter sucesso, de fato, espiritual, se não estiver em Cristo. Se não estiver em Jesus. E agora Ele vai dar para você como são esses princípios e esse caráter que tem que fazer parte da nossa vida. E Ele vai dizer, você será perseguido. Goste de você ou não. Olha o texto, irmãos. Verso 11, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, a perseguição, na verdade, ela tem esse âmbito, esse sentido, né, de que eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. Perseguição por causa de Cristo tem que me causar alegria. Quando você caminha na sociedade, vive na comunidade, e você nunca tem confrontação com ninguém, precisa pensar um pouquinho, gente. Precisa pensar um pouquinho. Ninguém nunca te confronta, ou você nunca falou que é de Jesus, ou você nunca viveu o Evangelho, você não... Por quê? Ele vai dizendo aqui que todos serão perseguidos. E diz mais no verso 12, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, todos os profetas e apóstolos e os pais da igreja, os pais apostólicos, até chegar aos nossos dias, há muita perseguição, sim. Coisas básicas, ok? Você, garoto e garota que tem 12 anos, que não namora ainda, tem problema. Tem problema. É verdade isso? Não, é uma mentira do diabo. Mas é o que dizem por aí. E aí a moça passa a ser perseguida pelos colegas, o rapaz passa a ser perseguido pelos colegas, porque não pegou todas, porque não fez todas, né? O camarada na roda de amigos joga futebol lá, qual a conversa que tem? É conversa de traição, porque a mulher tal, a vizinha tal, não sei o que lá, vir nua, pelada, enfim, essa coisa toda. E aí começa a haver quase que uma insistência para que haja uma traição, alguma coisa assim. E quando você diz não, porque eu creio num Cristo diferente, numa proposta, num caráter diferente, você é o cara largado, abandonado e tudo mais. E aí, por conta desse medo de sermos largados e abandonados, muitas vezes nós então fazemos algumas pequenas concessões que vão criar muitos problemas para a nossa vida. Então, perseguição, se ela é por causa de Jesus, é muito bom. Agora, se você é perseguido porque você está cometendo pecados e porque você está fazendo um monte de coisa errada e não é por causa de Cristo, tem que ser perseguido mesmo. E tomara que se descubra que você seja disciplinado pelo Senhor primeiro, pela sociedade, depois, se for necessário, pela lei, não importa o que seja. O fato é, queridos, que há um caráter do reino. Esse caráter do crente tem que ser formado pelos princípios que vêm do reino que Jesus trouxe, acompanhado de promessas. Olha, rapidamente, olha as promessas que vão acontecer aqui. Verso 3, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os que são humildes ou mansos, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Notem uma coisa. Na primeira bem-aventurança, aparece aí a expressão, bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o quê?
O reino dos céus. Ele começa falando de reino do céu e termina no verso 8 dizendo: bem-aventurados, limpos de coração, o versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. A proposta então de todo o texto aqui, a pergunta é: quando é que nós seremos abençoados? Quando é que nós receberemos essas bênçãos? Há duas respostas: aqui e agora e na eternidade. Quantas vezes, irmãos, esse caráter, essas características que vêm do reino, que são expressados por nós, ou praticados por nós, trazem muitos benefícios para nós. Muitos benefícios para nós. Faz parte do nosso caráter. Eu me lembrei rapidamente, eu ia trazer o vídeo, acabei me esquecendo, mas os irmãos já devem ter visto esse vídeo também na internet, de um camarada em que ele trabalha numa confecção lá, numa empresa lá de linha, alguma coisa assim, e o patrão chama ele na sala, ele vai na sala, e o patrão, olha, eu estou procurando uma pessoa aqui para dar uma promoção para ela. Eu queria que você pensasse nisso aqui. Agora é o seguinte, amanhã, e o teu teste começa amanhã, está aqui uma folha, e nós vamos receber acho que 17 ou 14 engradados de qualquer coisa lá, só que eu quero que você diga que só chegou 13. Um você separa, porque eu quero depois ter um outro projeto para isso aí. Mas assim, para essa função, eu preciso de alguém que eu confie. Você pode fazer isso por mim? Amanhã, 10 horas da manhã, você me dá a resposta. Ele foi para casa em crise, crente em Jesus, e agora? O meu patrão quer me dar uma promoção, mas diz que eu preciso olhar então as 14 engradados que vão chegar, colocar 13 na conta e guardar um separado. Como se dissesse assim, ó, recebi só 13. Esse um eu tenho uma função para ele específica. Foi para casa, chegou lá, contou para a esposa, começaram a chorar os dois agora, Senhor. Eles não eram daquele país, iam ser mandados embora se a polícia descobrisse, essa coisa toda lá, começaram a chorar os dois lá, e aí definiram então que ele ia, no outro dia, para o trabalho, e se a resposta, se ele fosse demitido, era para ele ligar para ela. E aí ele entrou na sala, e o camarada disse assim, e aí, pensou? Pensei. Tem que ser assim mesmo? Tem que ser assim mesmo. Então eu não quero. Como você não quer? A promoção vai ganhar mais. Não, eu não quero. Eu não quero porque você está mentindo para mim, para minha família, e mentindo para o Deus que eu creio. Eu não acho que seja o melhor caminho, não. Aí o patrão olhou para o rapaz que estava do lado, que era da sociedade, e levantou e falou assim, parabéns, você é o homem que eu preciso. Começa amanhã o trabalho, seu salário vai ser aumentado. Você é o sexto que passou aqui. Eu estava preocupado já se na minha empresa tinha gente honesta. Irmãos, quando faz parte do nosso caráter pagar o preço do Evangelho, não importa qual o preço que seja, Deus vai honrar, trazendo promessas para agora e para o futuro, porque Ele é Deus. E todas as promessas que nós vimos aqui, elas se referem ao futuro e ao presente. Seja fiel, cumpra os princípios, forme o seu caráter com os princípios do reino. E certamente nós seremos abençoados. Ainda que mesmo, ele vai dizer para a gente que nós sofreremos perseguição. Mesmo em meio à perseguição, ele vai cuidar de nós, porque nós pertencemos ao reino dele. Eu quero terminar, irmãos, falando 5 frases para você gravar aí com você. Eu queria poder ter tempo para poder expressá-las todas, eu não vou conseguir. Primeira coisa, irmãos, todos os crentes devem ter esse caráter. Esses 8 princípios devem estar em todo crente. Todo crente que foi salvo e redimido por Cristo precisa trazer esses princípios para o seu caráter. Que o seu caráter seja movimentado, seja movido, seja formado por esses princípios que Jesus trouxe para o seu reino. Você é de Jesus? Você entregou sua vida para Ele, Ele salvou você? Então não tem desculpa. Nós precisamos ter isso em nós. Eu visto a camisa do reino. Eu sou de Jesus. Porque esse é o que nós temos que ser. Mas uma verdade interessante, paralela a essa aqui, todos os crentes devem ter todas essas qualidades. É diferente, por exemplo, dos dons espirituais. Os dons espirituais, cada um tem um. Né? Outro aqui, outro ali, de administração, cada um tem um. Mas as bem-aventuranças, você tem que ter todas elas. Ou trabalhar para que elas sejam desenvolvidas em você, porque o Espírito Santo já trouxe todas para você. É igual o fruto do Espírito.
As 9 características do fruto do Espírito, você tem que ter todas elas. Não é algumas delas. Por isso, o Espírito Santo habita em nós, para nos auxiliar nesse processo. Vários dos frutos do Espírito precisam estar em nós. Então, é muito básico. Todos os crentes precisam ter todas essas qualidades. Terceiro, essas qualidades, abre os ouvidos aí, elas não são naturais. São espirituais. São desenvolvidas por Deus no coração do crente. E a pessoa que não é cristã, a pessoa que não conhece Jesus, que não se entregou, que não é evangélica, e aí? Ela tem qualidades que ela luta morais. Morais, não espirituais. Não é natural para o ser humano ter essas características aqui. Não é natural para o camarada ser manso. Porque mansidão é fraqueza. Quarto, há diferenças entre o crente e o não crente. A visão que o crente tem, a visão que o não crente tem são diferentes. É por isso que eu estou dizendo que aqueles que vêm ao meu reino precisam ser diferentes. Quinto, para terminar. Não só a diferença entre o crente e o não crente, como a diferença de reinos. O reino dos crentes, eles são pertencentes ao reino de Deus. Aqueles que não são crentes, não entregam suas vidas para Jesus, não são desse reino. Pastor, mas está aqui, irmãos, ó. O próprio Jesus está dizendo isso, não sou eu. Graças a Deus que Ele está dizendo. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Há diferença nos reinos. Vamos pensar, por exemplo, no reino deste mundo, no comportamento moral, quando se fala de casamento, quando se fala de namoro, quando se fala de trabalho, quando se fala de pornografia, de idolatria. Esses padrões todos não servem. Confrontam o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, casamento tem padrão, namoro tem padrão, família tem padrão, trabalho tem padrão, amizade tem padrão. Tudo que se refere ao Evangelho de Cristo tem padrão. Não é bagunçado. É como Deus quer que seja. E muitas vezes os nossos problemas estão voltados porque a gente quer criar o padrão nosso. O padrão da minha família, o padrão da minha igreja. Não tem esse negócio. Faz parte do reino, então é padrão do reino. Faz parte de Cristo, então são princípios de Cristo. E é por isso que ele começa, antes de dar início ao seu ministério, ele começa dizendo, se querem vir a mim, tem que ter esses padrões aqui. Nós já vimos aqui, irmãos, que não são padrões naturais, não adianta correr atrás disso. Você precisa orar, praticar isso, buscar Deus, se relacionar com pessoas, desenvolver isso na sua vida e as coisas vão acontecer então. Por isso eu queria que nós pensássemos antes de ir para casa hoje, exatamente nisso. Quem sou eu? Que tipo de fé eu vivo? Eu de fato pertenço ao reino? Se eu morresse agora e me encontrasse com Jesus, como é que seria o meu relacionamento quando chegasse na eternidade? Como é que eu seria recebido por Ele? Ou eu não seria recebido por Ele? Porque isso é uma verdade clara. Ou você pertence a um reino, ou você pertence a outro reino. Você não entra, por exemplo, nos Estados Unidos a hora que você quer. Entra, não, tem que ter lá um documento autorizando você a fazer isso. Alguns entram e ficam alguns anos, e se casam, criam família e viram americanos. Green card. Mas o processo natural é de autorização. Se nós pertencemos ao reino de Deus, então quem dita as regras é Deus. Quem dá o green card da esperança é Ele. Ou green vermelho, né? Green, qualquer coisa aí, red, por causa da cruz e siga o sangue dele. É isso que a gente precisa pensar, irmãos. Nós somos de Jesus? Você é de Jesus? Você entende isso? Nós precisamos considerar esses fatores. Avalie-se. Como é que eu tenho vivido a minha vida? Como alguém que tem o caráter formado pelos princípios de Deus e que por isso tem uma série de promessas maravilhosas para viver? Ou aquele que é meramente religioso? Deixa a vida me levar, teologia de pagodinho, né? Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você precisa ser conduzido, governado pelos princípios do caráter do reino, trazido por Jesus, com maravilhosas bênçãos para a sua vida. É isso que tem que pensar. Eu queria que você pensasse sobre isso. Primeiro, você precisa de Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, você precisa simplesmente dizer para Deus, eu reconheço que eu sou pecador.
Eu reconheço que não há nada que eu possa fazer. Eu reconheço que em Cristo eu tenho vida eterna. Eu reconheço que a morte dele me leva para a eternidade e eu viverei com ele para sempre. É isso que você precisa pensar. Que nada neste mundo pode oferecer para você o que você precisa para ir para o reino. Mas já que você entregou sua vida para Cristo, faz parte do reino, então agora você precisa viver conforme o reino. E sabe o que é mais legal? Nenhum de nós consegue viver isso aqui sem a ajuda dele. Vejam, os discípulos vieram, foram convocados por ele, ouviram esse sermão, caminharam 3 anos com Jesus e continuaram fazendo besteira. Pedro cortando a orelha de um, outro falando, outro negando, porque era assim. Depois que Jesus morre na cruz, que ele ressuscita, que ele anda há 50 dias na terra com os discípulos ainda, é que parece que eles começam a entender. E quando eles entendem o que é o Evangelho, acontece Atos dos Apóstolos. Eles começam a varrer a terra com o Evangelho de Jesus. Talvez você já tenha que as escamas cair dos seus olhos também dos meus, para que a gente varra a nossa rua, nossa família, nossa cidade com o Evangelho de Cristo de verdade. Talvez falte isso para nós. Então siga a nossa oração. Deus, faz de mim que o meu caráter seja formado pelos princípios do Senhor e não pelos meus princípios. Sendo assim, durante essa semana, leia quantas vezes você puder esse texto, ore ao Senhor, trabalhe, reflita na sua vida isso, porque de fato é isso que Deus quer para nós. Se eu pertenço ao reino, os princípios que devem formar o meu caráter são os princípios do reino. Foi Jesus quem trouxe o seu reino e nos fez nos fez promessas maravilhosas a partir do cumprimento desses princípios. Vamos orar? Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta tão rica oportunidade de olharmos para a Tua palavra, Senhor, e de encontrarmos nela aquilo que nós precisamos como o agente motivador para cuidarmos do nosso coração, que o nosso caráter, ó Deus, seja de fato formado por esses princípios que Jesus trouxe para nós. Pai, nós pedimos a ajuda do Senhor, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, crentes em Cristo, possa mover a nossa vida, possa nos ajudar, ó Pai, a tomar decisões sábias, a reconhecermos os nossos pecados, a andarmos com o Senhor. Deus amado, se há entre nós hoje à noite alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, alguém que o Senhor não salvou ainda, Pai, faz isso hoje à noite. Mova esses corações, Senhor, para que eles não sejam meramente religiosos, mas que eles tenham certeza de que vão morar com o Senhor na eternidade, como a Tua palavra diz. Faz isso, Pai, por amor do Teu nome. Faz isso, Senhor, para a bênção de cada um deles, para que de fato haja salvação, que haja confissão dos lábios e que haja fé no coração, de que Jesus veio a este mundo para salvar as nossas vidas e nos dar a promessa de vida eterna. Trabalha com cada um aqui, ó Pai, para que de fato isso possa acontecer, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.